aqui hoje com a gente, e o nosso palestrante, o Alejandro, que é uma honra recebê-lo aqui nesse nosso primeiro evento, começando com, né, chave de ouro. Então, a gente vai apresentá-lo agora. Ele é o Alejandro Victor Daniel Vera. Ele é médico psiquiatra, formado pela Escola Paulista de Medicina, da Unifesp. Ele é vice-presidente do Grupo Assistencial Espírita Ismael, aqui de Osasco, presidente da Associação Médico Espírita de Osasco, e também ele é coordenador do Departamento de Saúde Mental da Associação Médico Espírita do Brasil. Bom, Alejandro, seja bem-vindo mais uma vez, e agora o espaço é todo seu. Muito obrigada. Obrigado, Natália, obrigado a cada um de vocês pela presença, obrigado pelo convite. Uma alegria imensa poder participar desse momento, que, pelo que eu entendi, está inaugurando uma nova era de troca através destas ferramentas todas que nós temos à disposição. Foi um dos ganhos, embora os momentos de dor, de tamanhas dificuldades da pandemia, mas temos aprendido a utilizar melhor estes recursos que vão encurtando distâncias e que vão nos aproximando e possibilitando com que nos conectemos. Isso é extremamente importante. Uma conexão que se dê via internet, mas, acima de tudo, que nós possamos ter a possibilidade de uma troca de vibrações, de afetos, de carinho, de sentimentos nobres. E isso é fundamental. Então, que mais do que uma palestra, um bate-papo, uma troca de ideias, uma troca, como disse, de sentimentos, de vibrações amorosas que são sustentadas pela espiritualidade, em especial por aquele que governa este planeta todo, que, como bem sabemos, é o nosso querido, amado Mestre Jesus, que nos dá sempre a direção, nosso grande guia, nosso grande modelo, e que é a pedra fundamental para que possamos falar sobre um tema essencial, que é a relação do jovem com a família e a espiritualidade. Jovens que somos todos nós das mais diversas idades, alguns com uma imposição maior pelo tempo, como nós que estamos já, saímos desse período da juventude, do corpo físico, mas na necessidade que temos sempre de trabalhar as nossas potencialidades, e todos os nossos recursos psíquicos e emocionais, que vão fazendo com que espiritualmente nos sintamos sempre jovens. Embora, como nos diga André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, o princípio inteligente, até alcançar este momento em que estamos individualizados e iniciamos um processo de individuação, rumo àquilo que todos nós estamos destinados, que é a relativa perfeição perante Deus, o princípio inteligente já percorreu mais de 15 milhões de séculos. Então, todos nós que aqui estamos, no mínimo, temos 15 milhões de séculos nas costas. Mas, espiritualmente falando, e sabendo que somos eternos, e o tempo é uma medida aleatória do mundo onde nós estamos, temos muito, muito tempo pela frente, iniciando esta nossa caminhada. Iniciamos essa nossa caminhada sempre inseridos num contexto em que se faz necessário, não só como espírito encarnado, mas mais além, em que os espíritos vão se reunindo para suas afinidades no campo do sentir, da emoção, enfim, do sentimento, mas no campo psíquico também, da troca de ideias, e que faz com que esses seres eles se reúnam em grupos afins e daquilo que nós podemos chamar de família. Então, a família, basicamente, ela é caracterizada por essa afinidade de pensamentos, por essa afinidade de ideias, por essa afinidade de sentimentos. Pelo menos essa situação ideal ao qual nós estamos nos encaminhando. Ideal porque nós sabemos, e essa é uma realidade no mundo em que nós estamos, em que as famílias também, obviamente, vão sofrendo as suas dificuldades, os seus processos dolorosos, enfim, de sofrimentos, de relações, por vezes, também conflituosas, que fazem parte desse nosso momento de crescimento. Em especial neste século XXI. Eu diria, de meados do século XX para cá, em que se tem uma ideia, pós-Segunda Guerra, e aí trazendo apenas um pitaco em termos históricos, daquilo que pode ser chamado por alguns teóricos de pós-modernidade, um momento bem crítico, bem difícil, de uma alternância importante de valores, de um distanciamento daquilo que nos serve de base,
que nos serve de pedra fundamental para que o ser ele se perceba pertencendo a algum lugar, a algum espaço. Há inúmeras mudanças da metade do século XX para cá, inúmeras, em todos os sentidos. E hoje vivemos um mundo globalizado, em que por vezes temos essas, como eu disse no início, as distâncias encurtadas pelos avanços científicos e tecnológicos, mas ao mesmo tempo distantes em termos afetivos. Eu creio que, como eu disse, né, a pandemia, nesse momento de dor e sofrimento, além de intensificar a possibilidade de uso desses recursos tecnológicos, fazendo com que nos conectemos cada vez mais, ela nos impõe a necessidade de nos olharmos olho no olho e de trabalharmos a questão do afeto. Tudo é afeto, mas qual que é a qualidade desses afetos, desses sentimentos, dessas emoções? Porque nós nos afetamos o tempo todo. E esse é o ponto, de burilar esses afetos, de trabalhar esses afetos. E sem dúvida que a grande escola, o grande espaço no qual esses afetos eles são trabalhados, é aquilo que nós chamamos de família. E diria eu que é esse grande grupo de estudos que existe na Terra, em que cada um desses seres, uma vez reunidos, ocupa um papel distinto na formação desse núcleo familiar. Até as questões da família na sua formação se modificou bastante de meados do século XX para cá. Hoje nós temos vários contextos relacionados à família, em que se ocupam distintos papéis, e família não pode ser entendido somente como pai, mãe e seus filhos. Nós temos diversas conformações familiares. Nós temos hoje uma liberdade maior de relacionamento nesse sentido, das questões afetivas que reúnem os seres. E temos também as dificuldades naturais, como já disse, dos conflitos, das dores, dos sofrimentos que vão permeando esses núcleos que se reúnem. Então, ao falar de família, falamos desses seres que se reúnem com propósitos maiores, porque todos nós, indistintamente, antes de estarmos aqui na Terra, num planejamento do qual temos condições de fazer parte, ou muitas vezes não, também, mas orientados e guiados pelas inteligências superiores que cuidadosamente, de maneira sempre muito amorosa, possibilitam com que nós consigamos iniciar o nosso planejamento reencarnatório. Nós estamos com um propósito maior de conquistar, pouco a pouco que seja, obviamente não se conquista numa única existência e não será nesta existência, mas de conquistar a compreensão, e não só a compreensão do ponto de vista intelectual, mas na maneira de sentir o que é o amor. O amor com A maiúsculo, o amor que Jesus nos trouxe. Não o amor dessa palavra que tem sido tão vulgarizada e banalizada nos nossos dias, nessa inversão de valores que trouxe, como marca deste nosso momento, em termos históricos, compreendida como pós-modernismo. Mas um amor com A maiúsculo, que não se limita ao tempo e espaço, e que é a energia emanada pelo Criador, que sustenta a tudo e a todos. É a energia própria da criação. Esse é o nosso destino. É isso que nós estamos determinados. Embora não existam, ou não exista o determinismo nas leis divinas, existe um aspecto que é sim determinado por essas próprias leis, que é que nós vamos alcançar, neste momento, querendo ou não, a nossa perfeição relativa perante Deus. E a marca dessa perfectibilidade, ou dessa perfeição relativa perante o Criador, é o amor. E a grande escola, o nosso grande grupo de estudos, como citei, no qual nós vamos aprendendo, através dos distintos afetos que surgem nessas relações, é justamente a família. É neste núcleo que nós aprendemos, ou damos os primeiros passos para entender, na sua profundidade, o que é o amor. Que energia é essa que nos sustenta dentro do lar? Nas suas mais diversas, como disse, conformações. Seja porque, sim, existem famílias nas quais nós temos aquela conformação de pai, mãe e filhos, seja naquelas famílias em que a figura do pai não existe, e nós temos dados que indicam que mais da metade das famílias brasileiras não existe a figura física do pai, e quanto mais, por vezes, na outra metade, a figura afetiva, não existe, nós sabemos disso, vivemos
momentos difíceis nesse sentido, são desafiadores, e tantas outras conformações que vão se dando nestes nossos tempos modernos. Mas o fio condutor daqueles seres que se reúnem é o amor, nas suas mais diversas formatações, em que as dificuldades surgem como meio de nos ensinar, no intuito de que nós possamos, em algum momento, olhar para o outro como um irmão de caminhada, e não só como aquele que ocupa um papel específico. Então, obviamente, como filho, olho hoje para meus pais como pais, como esposo, olho para uma esposa como uma esposa, para minhas filhas da mesma forma, mas nós caminhamos na direção de algo maior, nos quais, de fato, um dia eu vou olhar para aqueles que hoje são meus pais como esses irmãos de caminhada, para minha esposa como uma irmã de caminhada, para minhas filhas da mesma forma, no sentido de entender que nós estamos unidos por uma afinidade maior, como coloquei no início, de ideias, de pensamentos e de emoções e sentimentos, em que esses agrupamentos, em que essas tribos, elas unidas por objetivos maiores, elas vão trabalhar para algo infinitamente maior, contribuindo, no nosso caso, para a instalação do Evangelho do Cristo neste planeta, em que algum momento lá na frente, quando nós consigamos, de fato, entender que já alcançamos o mundo regenerado, possamos olhar uns aos outros e entender, somos todos irmãos. E quando Jesus nos coloca isso, não é uma falácia. Ele está olhando para além do tempo e espaço, ele está olhando lá na frente. Ele nos enxerga, a cada um de nós, como pertencentes, sim, a essa família universal. Mas precisamos passar pelas dificuldades naturais que nos são impostas, por vezes, por relacionamentos difíceis. Então, a família ela vai se apresentando no contexto atual, e como nos coloca Emmanuel, né, na sua obra Pensamento e Vida, no seu capítulo 12º, chamado Família, um capítulo fantástico, que é necessário ser lido, estudado e refletido, e lembrando um pouco que obra é essa do Pensamento e Vida, que é uma cartilha que foi solicitada pelos companheiros da época, Emmanuel, para que nos servisse de base para aqueles que estão iniciando a jornada evolutiva aqui na Terra. E ela se presta justamente a isso. No seu prefácio, Emmanuel coloca: Pensamento e Vida é uma cartilha a ser estudada para os espíritos que estão prestes a reencarnar. E esse capítulo sobre família nos traz indicações muito interessantes. Entre elas, nos colocando que a família é o centro essencial de nossos reflexos. Nossos reflexos. Nossos, aquilo que pertence a mim, aquilo que pertence aos meus pais, que pertence a irmãos, que pertence a filhos. Por que é importante esse nossos? Porque nós temos o hábito em família, e isso se dá com bastante frequência, de sempre terceirizar uma série de ações, uma série de sentimentos ou de imposições que vão se dando nos relacionamentos familiares. Então, a culpa é sempre do outro. Isso é natural, nós trabalhamos dessa forma. Isso nasce no nosso núcleo familiar e nós levamos isso para a sociedade, levamos isso para o mundo. Terceirizar sempre essas questões, quando na verdade elas vão se dando dentro do nosso espaço familiar e que também fazem parte de nós mesmos. Então, os nossos reflexos estamos nos afetando continuamente pelo campo psíquico e emocional. Cada um de nós satura o ambiente onde se encontra presente, que nós chamamos de lar, no qual eu deixo a minha marca lá dentro, em termos de pensamento, que se pudéssemos colocar o pensamento como se fosse uma equação matemática, é igual a ideia mais sentimento. Todo o pensamento é constituído pela ideia gerada pelo ser pensante, pelo ser espiritual, permeada por sentimento, por alguma emoção. Não existe nenhuma ideia que não venha junto com o sentimento, com a emoção, e vice-versa. Não tem nenhuma emoção que não carregue igualmente uma ideia. E isso faz com que nós criemos, cada um de nós, a nossa própria, obviamente, esfera psíquica, mas esfera essa de vibrações energéticas caracterizadas por essas ideias e sentimentos que vão marcando o espaço onde nós estamos, vão marcando essa nossa casa, esse nosso lar. E essas esferas se conversam com as esferas psíquicas de cada um daqueles seres que convivem conosco
encarnados e desencarnados, e também vão, por vezes, habitando o mesmo espaço, saturando e criando uma esfera psíquica em comum, que é a marca daquele lar, que é a marca daquela casa, e que caracteriza os espíritos que lá estão. E elas podem ser de diversas formas. Essa esfera psíquica pode se caracterizar, sim, por uma família mais harmoniosa, ou não. Pode se caracterizar por uma família que tenha certas tendências para aquilo que é o belo, para aquilo que é a ciência, para aquilo que é a filosofia, para aquilo que faz parte da religião, como a Emmanuel vai nos citando, e igualmente para o crime, porque esses espíritos eles vão se reunindo por um certo grau de afinidade. Então, esse aspecto de família que Emmanuel nos coloca como sendo centro essencial de nossos reflexos é importantíssimo para entender que absolutamente ninguém se encontra fora daquilo que, ou fora do lugar onde deveria estar. Ou quase ninguém. Quase porque ele coloca uma exceção. E a exceção daqueles espíritos que, de alguma maneira, já estão num outro patamar, que todos nós vamos alcançar, que é a minoria de nós aqui neste planeta. São pouquíssimos. E que ele diz que eles conseguem transcender a esfera psíquica vibracional daquele lar, daquilo que vai se formando, sem ser tão atingido, por vezes, por energias deletérias ou por vibrações menos amorosas. Mas é aqueles espíritos que vêm com missão definida, que eles entendem qual o papel que lhes é necessário cumprir, e eles conseguem autotranscender. Eles vão além. Obviamente que eles são afetados, eles pertencem ao ambiente, mas eles conseguem aí se manter num outro patamar vibracional energético. Mas a imensa maioria de nós, quase a totalidade da humanidade, ela se encontra onde ela deve estar, sofrendo esses reflexos, sendo afetado e naturalmente afetando o outro. Nós estamos lá constantemente nos afetando. Faz parte, porque é dessa maneira que nós vamos aprendendo, através daquilo que emocionalmente nos toca, que emocionalmente provoca algum tipo de reação em nós mesmos. E por isso que é tão complexo viver em família, por isso que é tão difícil, porque obviamente que esses centros essenciais de reflexos, cujo nome é família, correspondem a uma inteligência maior, ou inteligências superiores que nos auxiliam para que esses seres, ou para que todos nós nos reunamos dentro desse conjunto, marcados por um passado reencarnatório. Nós estamos caminhando, por vezes, juntos há bastante tempo, modificando apenas os papéis. Por vezes, sim, fazendo parte da mesma família consanguínea ou não, mas seres que, de alguma maneira, vão se aproximando e vão cruzando os seus destinos em diversas caminhadas, até que, por algum momento, se faz necessária essa reunião, aí sim, sob o mesmo teto, e como coloquei, formando a família consanguínea, os laços de sangue, que são laços transitórios, que são laços que sofrem a ação do tempo e sofrem a ação do espaço, mas que podem nos marcar para a eternidade. Este nosso núcleo familiar, do qual hoje nós pertencemos, ele tem início, ele tem meio, ele tem fim, enquanto família consanguínea. E nós estamos reunidos nesse grande grupo de estudo, como disse no início, para que nós possamos, dentro de certos aspectos, iniciar certos aprendizados, finalizá-los, e outros iniciar outros aprendizados que não vão se finalizar nesta existência, mas que darão continuidade em outras turmas em que vamos nos reunir, no futuro aí reencarnatório, mas dando continuidade a esse estudo iniciado na presente existência. Então, dentro desse grande grupo, como coloquei, cujo objetivo maior é a busca do amor, é a conquista do amor, o amor com A maiúsculo, desse sentimento nobre e dessa energia que sustenta tudo e a todos, os laços consanguíneos têm um papel fundamental. Fundamental. Porque quando nós ocupamos distintos papéis,
esses papéis eles se impõem de uma maneira em que, teoricamente, eu respeite esses papéis. Se eu olho para meu pai, por mais que eu nutre algum tipo de sentimento menos nobre, eu olho para meu pai e por vezes sinta raiva, sinta ódio de algumas situações, de alguns aspectos da maneira como ele vai se comportando, da maneira como ele me trata, o fato dele ocupar o papel de pai impõe a necessidade de um respeito. Da mesma forma com a mãe, da mesma forma, por vezes, com a esposa, com os filhos. Ou seja, esses papéis que são determinados aí, ou são condicionados por nossa estrutura social e cultural, nos auxiliam para que nós possamos olhá-los e, de alguma forma, respeite o papel e inicie um processo de burlamento, de autoconhecimento, para entender que sentimento de contrariedade é esse que eu tenho por aquele que ocupa hoje o papel do meu pai, da minha mãe, da minha esposa, das minhas filhas, de irmã, que seja. Esses papéis, de alguma forma, nos protegem. Porque se não existissem esses papéis sociais, impostos aí por questões culturais milenares, que possibilitam a formação das famílias, nós estaríamos nos degladiando até hoje. Porque eu olharia sempre para o outro como um grande inimigo. E diz que é teoricamente, porque nós sabemos que vivemos momentos extremamente difíceis, em que na prática isso, por vezes, não acontece. Não respeito o meu pai por ele ocupar o papel de pai enquanto função social. Não respeito a minha mãe, não respeito a esposa, não respeito filhos. E essa é uma marca desse nosso momento histórico, de século XXI, ou pós-Segunda Guerra, como eu coloquei, de uma inversão de valores, em que esses papéis eles têm se diluído, ou eles estão num processo de diluição, momento crítico da humanidade, e isso é importante que nós tenhamos esse olhar, não olhar ilusório, mas realista, mas ao mesmo tempo também otimista, entendendo que esses papéis não têm sido suficientes. Não têm sido suficientes. Que essa inversão de valores tem nos distanciado daquilo que nós somos, tem nos distanciado da verdadeira essência, num olhar extremamente reducionista da humanidade, num processo de coisificação que vai existindo do indivíduo, ou seja, de tornar o ser uma coisa, um número. As relações sociais, elas têm se dado dessa forma. Nós temos banalizado uma série de coisas. Nós olhamos, por vezes, para as pessoas e vemos números, não vemos mais pessoas, não vemos seres. Então, algumas situações, elas se impõem. Como coloquei no início, a pandemia é um momento doloroso de sofrimento, em que as famílias estão sendo obrigadas a voltar para casa em todos os sentidos. E isso é uma fala que já vem sendo trazida desde o início deste período doloroso, não só para a casa física, mas para a casa mental, para a casa emocional. Ou seja, nós estamos sendo convidados a olhar na direção de nosso coração e resgatar a nossa essência, ir de encontro com nosso Pai. A pandemia nos impõe a necessidade de sermos os filhos pródigos, de retornar à casa do Pai, de olhar que nós somos espelhos da vida, como nos coloca o próprio Emmanuel, a refletir a vida da melhor forma possível. E eu só consigo refletir a vida da melhor forma possível quando eu me permito a trabalhar os aspectos psíquicos e emocionais e entender não quem eu sou, mas o que eu sou. O fio condutor da possibilidade desse retorno à casa, desse retorno ao lar, desse reencontro com o Pai, que não está fora de nós, mas que vibra dentro de nós mesmos, o fio condutor é a espiritualidade. A espiritualidade no sentido do que existe de mais humano, no que existe de potencial a ser trabalhado dentro de nós mesmos. Não só potencial em termos de intelecto, mas em especial, como já disse no início, de sentimento, na necessidade que temos de trabalhar as duas asas da evolução, para que alcancemos um dia a sabedoria, que necessariamente se faz necessária ser acompanhada da asa do amor, que nos leva a um equilíbrio.
A espiritualidade, como daquilo que existe de mais humano, possibilita entender que não nos reduzimos a um corpo físico. Não somos o nosso corpo e também não temos um espírito, somos espíritos. Espíritos na necessidade de vivências transitórias que nos podem marcar para a eternidade, vivenciando as mais diversas fases, desde o útero até a necessidade do envelhecimento do corpo físico, em que cada uma dessas fases é marcada por uma questão específica, de um aprendizado específico, pelas alterações naturais que ocorrem no corpo biológico, mas também do ponto de vista psíquico e emocional nas suas mais diversas fases. E a espiritualidade se encaixa em todas elas. Isso que existe de mais humano e que nos leva para esse entendimento profundo daquilo que nós somos, é natural ao ser. Então, esse distanciamento dos valores relativos à espiritualidade devem ser semeados desde o útero, devem ser semeados para o espírito que está iniciando a sua caminhada, até o espírito que está terminando a sua caminhada de retorno à casa maior, que é o plano espiritual, de retorno à verdadeira vida. Daí, a importância de momentos como estes, que vão despertando nas diferentes fases, para entrar em contato com aquilo que é basilar, para aquilo que é a pedra essencial, angular de todo e qualquer ser em qualquer fase do seu desenvolvimento. O ser que se desloca, que se afasta dos valores íntimos da espiritualidade, e aqui indo mais além, porque aqui não estamos, ou não nos referimos aos processos religiosos, que têm a sua importância, mas alimentar o que existe de mais ético, alimentar a bondade, alimentar a caridade, alimentar a benevolência, alimentar a empatia pelo outro, a empatia, a caridade por si mesmo. Esses valores, eles dizem respeito à espiritualidade. Mesmo que não abrace nenhum processo religioso, mesmo que não tenha simpatia por religião nenhuma, mas se eu viver de maneira ética neste mundo, respeitando o meu semelhante, respeitando a mim mesmo, respeitando as minhas dificuldades, buscando sempre o que de maior existe em mim mesmo, estou trabalhando os valores espirituais, nas mais diversas fases, como diz. Esse é o fio condutor. É essa a marca do ser, que busca no convívio familiar fortalecer esses laços para que ele possa ir além, para que possa entender a necessidade daquele grupo de estudos em que os espíritos se reúnem por necessidades maiores, mesmo dolorosas, mesmo sofríveis por vezes, conflituosas, mas cujo objetivo maior não se encontra aqui, se encontra mais além, em que o tempo é o nosso grande amigo para que em algum momento consigamos colocar isso em prática, consigamos vivenciá-lo em espírito e em verdade, e sempre de maneira muito amorosa. E é natural que nessas diversas fases existam desafios que são inerentes aos momentos específicos. O espírito recém-encarnado tem os seus desafios enquanto uma criança recém-encarnada, desde muito pequena, dependente em absoluto dos seus pais, que vai enfrentando a primeira, segunda infância até alcançar a adolescência, passando para a vida adulta, passando para a dita terceira idade. Cada uma dessas fases marca as suas particularidades, marca os seus desafios, e a adolescência talvez é um dos principais pilares desse desenvolvimento biológico, psíquico e emocional do ser na sua trajetória. Nós temos no livro Missionários da Luz, no capítulo 2, a epífise, também chamada de glândula pineal, o instrutor espiritual Alexandre nos trazendo revelações importantíssimas, justamente sobre essa fase da juventude e da adolescência, a respeito da epífise ou da glândula pineal, que é compreendida como a glândula da vida mental, e que nós estudamos dentro da doutrina espírita como sendo a glândula estritamente relacionada aos aspectos mediúnicos. Mas sendo ela a glândula da vida mental, ela desperta por volta dos 14 anos de idade, como nos diz Alexandre, e ao despertar nessa idade,
que um pouco antes, início da pré-adolescência, com 14 anos, 15 anos, já é início da adolescência, o despertar dessa glândula faz com que o ser espiritual, naquele instante, ele mergulhe, não de uma forma consciente, mas mergulhe no universo psíquico mental, que é saturado, não das lembranças exatamente, mas da emoção, das vibrações, de toda a energia psíquica que o acompanha já há milênios. Então, nesse momento de despertar da glândula pineal, o ser ele é bombardeado por emoções e sentimentos que o acompanham já há muito tempo. É um momento de crise, no sentido grego em que é relativo àquilo que antecede um momento de transformação. Eu estou sendo criado, orientado, educado, não só pelos meus pais, principais responsáveis nessas primeiras fases do desenvolvimento, mas por toda uma sociedade, por toda uma cultura, por uma nação, no qual eu vou me saturando por os fatores externos que me auxiliam na formação da minha própria personalidade, a viver de um determinado jeito, de uma forma de ser. Mas quando vai chegando o período da adolescência, em que há despertar da glândula da vida mental, esses impulsos do inconsciente, eles emergem e eles vão indicando também uma outra direção. Ou eles mostram, em termos vibracionais, em termos de sentimento, de que eu já tive variadas outras experiências que, por vezes, podem entrar em choque com aquilo que eu estou aprendendo até este determinado momento. Então, pode sim haver esse choque daquilo que eu aprendi enquanto um ser encarnado nesta presente existência e daquilo que eu já vinha realizando há muito tempo enquanto espírito imortal. Vão surgindo as dúvidas, vão surgindo uma série de sentimentos contraditórios, vão surgindo emoções diferentes, é o despertar também da sexualidade através da libido, e a questão da sexualidade, como nos diz Emmanuel, como uma das principais energias psíquicas do ser, em termos de criatividade, que bem direcionada nos eleva e nos provoca movimentos gigantescos de autotransformação. Então, esse período ele é crítico nesse sentido, em que, de forma muito preconceituosa, de uma maneira muito rasa, sem a busca de uma compreensão profunda de que fase é essa do ser espiritual, escutamos constantemente. É o período da aborrecência, como se ninguém tivesse enfrentado esse período da dita aborrecência, quando, na verdade, ela indica uma fase extremamente importante para o espírito, de confirmação, no qual ele se vai conhecendo cada vez mais. Por isso que é um período tão importante, por isso que é um período crítico e que devemos ter muitos cuidados, porque lá lançam-se as sementes também da formação da personalidade, daquilo que de alguma forma o marcará também para o restante da sua existência. Não que não seja possível mudanças lá na frente, sempre é, mas esse período é essencial. E no qual esse espírito que vai adentrando a esse momento da juventude, da adolescência, com o despertar da glândula da vida mental, que é a glândula pineal, ele também entra em choque com esses espíritos que o rodeiam, com aqueles que hoje ocupam a função dos seus pais, de irmãos ou quaisquer outros familiares. É natural, porque ele já começa a interagir de uma maneira mais intensa. Surgem os conflitos, que quando bem gerenciados, eles são essenciais para aprender a gerenciar as próprias emoções, para aprender a gerenciar a vida psíquica e para que a família consiga se fortalecer. Então, esse momento da relação com o jovem, com a família e com a espiritualidade é um momento riquíssimo e é um momento que instala as bases para que o ser ele consiga manter a sua caminhada rumo a algo muito maior, no qual ele vai se permitir a melhora íntima, a transformação moral, a autotranscendência. E esses espaços, como disse, eles são importantíssimos para que todos nós, jovens das mais diversas idades, ou jovens que estão iniciando a sua trajetória, ou que estão adentrando esse momento difícil e crítico, por vezes, da adolescência, consigam ter voz e poder dividir, compartilhar aquilo que sentem, compartilhar aquilo que pensam, porque é na troca,
na troca de ideias que se dá o crescimento de emoções e de sentimentos, que nos é possibilitado por estes instantes de conexão, por esses instantes de troca, em que o fio condutor, como disse, é a espiritualidade, no que existe de mais humano no ser, e o que nos sustenta é o amor com A maiúsculo que nos é trazido por Jesus. Jesus que nos serve em todos os momentos, em todas as fases de nossa vida, que é o nosso grande guia e modelo, e que é o nosso grande referencial de ser, do existir, daquilo que nós devemos, de fato, nos orientar para que possamos vencer o mundo e não vencer no mundo. Bom, meus amigos, era isso que eu tinha para dividir um pouquinho com vocês nessa meia hora, né, de troca. Como disse, mais do que uma palestra, de uma troca de ideias, daquilo que eu pensei um pouco para o dia de hoje. E, é claro, obviamente, uma temática que poderíamos passar horas e horas conversando, porque ela é inesgotável. Obrigado pela atenção. Então, agora a gente vai com o Daniel, ele tem algumas perguntas